Oi, continuamos os nossos dogmas marianos. Hoje sobre a virgindade perpétua de Maria. Antes desse dogma de hoje, tem a maternidade divina. Se não viu, veja. E veja o primeiro também dos dogmas marianos, da Imaculada Conceição, porque ajuda a fazer o link com a virgindade perpétua. Por quê? Se ela foi concebida sem o pecado original, é lógico, é agradável, é conveniente de que ela se mantenha pura. Não é verdade? Tem uma lógica, gente. As coisas não são soltas. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu convido você para fazer a oração, tá bom? Vamos lá. O que Santo Agostinho, nosso querido Santo Agostinho, que tanto nos ensina, né? Tanto nos ensinou, falou sobre isso, né? Ele falou o seguinte: Maria sempre foi virgem, antes do parto, no parto e depois do parto. O que a gente sabe sobre isso, né? Vamos voltar nas Escrituras. Eu vou chamar você lá para o Antigo Testamento. Qual foi a frase do Antigo Testamento? Que eu vou ler para não errar. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso está lá, numa das promessas. Feita quem? A Isaías. O profeta Isaías falou isso pra gente. Quando São José tem a revelação, também escrito na Bíblia, o anjo disse a José que o que foi gerado nela, quem foi gerado nela? Você já sabe, você não sabe, você volta lá no verbo. Olha lá. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo. E isso é o cumprimento dessa promessa que foi feito a Isaías, que o profeta Isaías falou. Tá? Então existe, gente, você consegue ver nas escrituras esse plano que foi feito. Por isso que me incomoda tanto e até me choca um pouco quando as pessoas falam o seguinte: ah, não, mas isso não está na Bíblia. Na minha tá. Procura aí na sua que também deve estar. Tá? Existe sim essa honra que foi dada a Nossa Senhora. Ela não é uma mulher qualquer. Eu sou uma mulher qualquer. Você é uma mulher qualquer. Ela não é. A gente tem que tirar essa soberba do nosso coração. Tá? E reconhecer esse papel que ela teve. Aí eu trago aqui uma coisa para você. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada de José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. O que a gente entende por essa conceição virginal? Um sinal. Um sinal o quê? De que quem ela estava carregando, de quem ela concebeu, era realmente Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não existe que Jesus estaria num ventre, estaria numa mulher, estaria presente, vindo para cá, para esse mundo, num corpo pecador. Por isso a conceição imaculada dela, por isso a virgindade perpétua dela. Aí você está me perguntando, tá, mas e o parto? Se você não tem fé que o nosso Deus é um Deus que tudo pode, você não vai conseguir. Algumas coisas são incompreensíveis. Mas fazem muito sentido quando a gente olha no campo espiritual. Quando a gente sai do campo natural e vai para o campo sobrenatural. Deus deixaria essa marca no nascimento de Jesus? Ou seria um plano perfeito? Como foi? De pureza, sem pecado, sem nenhuma agressão, para que tudo pudesse acontecer. Então, a gente precisa fazer esses questionamentos. Uma fé que a gente não pensa, uma fé que a gente não questiona, que a gente não busca resposta, que a gente não acomoda no nosso coração, é uma fé que na hora do primeiro vacilo, você vai mudar. Porque você não acomodou. Aí fica uma mão num galho, a outra no outro, o rabo do macaco no outro galho. Não funciona. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Tá? Então, olha só. Antes de eu trazer uma que eu anotei que é muito boa, porque até... Vou jantar que eu não vou aguentar. Até Lutero e Calvino, dois protestantes reformistas, assinaram isso sobre a virgindade perpétua de Maria.
E aí eu trouxe até aqui a frase de cada um e o ano, porque como não é o luteranismo e o calvinismo não são os meus, não é a minha religião e não são as religiões que domino, eu trouxe bem certinho para ler para não ter erro, tá bom? Bom, mas antes de falar do que os dois falaram, eu vou colocar quando ela foi proclamada, essa virgindade perpétua. Em 649, no Concílio de Latrão. Se alguém, segundo os Santos Padres, não confessa que a própria e verdadeira é a Mãe de Deus, a Santa e sempre Virgem e Imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos, sem sêmen do Espírito Santo, o próprio Deus Verbo, e que deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel mesmo depois do parto. Seja anátema. Olha isso. E aí eu vou trazer para vocês Lutero. Lutero em 1537. 1537, para quem não sabe, foi quando ele escreveu os Artigos da Doutrina Cristã. Tá? O que o próprio Lutero disse? O Filho de Deus fez-se homem, de modo a não ser concebido do Espírito Santo, sem o concurso de varão e a nascer de Maria, pura, santa e sempre virgem. Lutero. E Calvino. Quem também não conhece, Calvino escreveu o Catecismo da Igreja de Genebra. Não sei se todo mundo conhece, em 1542. E o que ele fala? O Filho de Deus foi formado no seio da Virgem Maria. Isso aconteceu por ação milagrosa do Espírito Santo, sem um consórcio de um varão. A gente tem dois homens ali que teriam tudo para duvidar de dogmas de pilares da nossa Igreja Católica, mas que entendem que sem essa incorrupção de Nossa Senhora, não tem como afirmar que ali estava Deus. Não é? Aonde ele estaria? Qual é o ambiente que ele viria? Não convém? Não convém que o Filho único de Deus viesse num ambiente perfeito? E o ambiente perfeito de Nossa Senhora foi antes da concepção dela, durante a vida, quando ela concebeu Jesus, a gestação, e quando ela deu à luz a Nossa Senhora. Outra coisa que todo mundo fala quando a gente conversa sobre esse dogma. Ah, mas os evangelhos gnósticos... Já falamos sobre o gnosticismo. Volta lá na heresia. Você vai entender a confusão que é isso, como ele mistura um monte de coisa. E são nesses evangelhos que o pessoal fala ali, mas a Virgem Maria teve outros filhos. Em nenhum lugar desses evangelhos está escrito isso. O que temos ali, principalmente que dá muita confusão com Tiago e José, porque a mãe deles também se chamava Maria, é um grau de parentesco. Mas é outra Maria. É uma Maria que era sim discípula de Cristo, mas não era a mãe dele. Tá? Então a gente precisa ter esse conhecimento antes de escutar alguma coisa e sair falando. A única coisa que foi feito, e aí depois, eu vou até adiantar, mas a gente ia falar isso lá com Maria, mãe da igreja, é quando Jesus está na cruz e ele fala, Maria, eis o seu filho, para São João. São João, eis a sua mãe. E ali nós entendemos o quê? Que Maria se torna a mãe da igreja. É a mãe espiritual de todos nós. Então ela não teve outros filhos, tá bom? É isso sobre a virgindade de Nossa Senhora. O próximo vai ser a dogma da Assunção de Nossa Senhora, tá bom? Qualquer dúvida, escreve e-mail, deixa no comentário, vai no Insta se achar mais fácil, que eu respondo, tá bom? Um abraço, até!